A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá, pois que o mundo não tem paz. A paz do mundo, Jesus, é a preguiça rançosa, é a indiferença culposa, egoística, ante as necessidades dos nossos semelhantes. A vossa paz é a consciência do dever cumprido, é o trabalho permanente no bem, em favor dos irmãos desafortunados. Dai-nos, Jesus, a vossa paz, e faze-nos instrumentos desta paz, por onde estivermos, com quem estivermos, hoje, agora e sempre. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Hoje vamos iniciar do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Fora da Caridade não há salvação. Nesse primeiro tópico são duas parábolas. Aqui Kardec denomina o de que precisa o Espírito para ser salvo, que é aquela que Jesus fala da separação dos bodes das ovelhas. E é esse que nós vamos estudar no dia de hoje. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória, reunidas diante dele todas as nações, separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me foste ver. Então responder-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos? Ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizeste. Dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Porquanto tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, precisei de teto e não me agasalhastes, estive sem roupa e não me vestistes, estive doente no cárcere e não me visitastes. Também eles replicarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer, com sede e não te demos de beber, sem teto ou sem roupa, doente ou preso e não te assistimos? Ele então lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que faltastes com assistência a um destes mais pequenos, deixaste de tê-la para comigo mesmo. E esses irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 31 a 46. Então, meus irmãos, é sobre esta parábola de Jesus que vamos estudar no dia de hoje. E ele inicia falando que o Filho do Homem, quando vier com a sua majestade, e se recordarmos que ele também já nos dissera antes que o seu reino não é deste mundo,
Então ele não está falando de uma majestade material. Ele está falando de uma majestade moral. E vier acompanhado de seus anjos, sentar-se-á no trono de sua glória. A glória de qualquer um é o feito de qualquer um durante a sua existência. Então, a glória do Cristo era fazer a vontade do Pai que está nos céus. Reunida diante dele todas as nações, separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas. Como sempre, Jesus é aquele que usa o mínimo para produzir o máximo. Ele aqui busca uma atividade comum dos hebreus, que era um povo pastor. Então eles sabiam disso, eles sabiam o que era separar dos bodes as ovelhas. Por que isso? Porque as ovelhas representam a mansidão, a brandura, aqueles que aceitam o comando do seu pastor. Os bodes geralmente são mais agressivos, mais revoltados, mais territorialistas. Então era necessário fazer a separação, e os pastores assim faziam. Então era Jesus comentando a partir de uma atividade funcional, como que seria feita a separação dos bons e daqueles que não são bons. E ele diz que as ovelhas ficariam à direita, porque a direita significa a concordância com a determinação do Pai. Então, a direita aqui significa aceitarmos a natureza tal como Deus a fez e nos colocarmos como parte dessa natureza, compreendendo e aceitando a vontade do Pai. Porque, como Kardec nos fala numa das lições do Evangelho, depois da humildade para com Deus. Essa é a primeira. A caridade para com o próximo é o maior mandamento do cristão. E é interessante, vemos que ele vai falar aqui da separação dos justos. O que é um justo? É aquele que vive e age em concordância com a lei moral, com a ética. E o termo hebraico para justo, a raiz da palavra, é a mesma de retidão e de caridade. A raiz é a mesma. O justo, ele também tem que ser caridoso. E é por isso que Jesus nos fala que as ovelhas são aquelas que, quando não ele, mas qualquer necessitado precisar de ajuda. E para quem está com fome, o auxílio é um pão. Para quem está com sede, o auxílio é a água ou a vestimenta. Aqui fala inicialmente da parte material, mas vemos que, com o prosseguir do seu ensinamento, para quem está doente, às vezes é levar um medicamento, mas pode ser também, se a doença for uma solidão, uma tristeza, um abraço, um acolhimento, um aconchego. Se for um preso, ora, se estivermos falando de uma prisão material, o máximo que poderíamos fazer é uma visita mesmo. Mas se essa prisão forem as próprias imperfeições que nos tornam cativos, então é de levarmos, através do exemplo, um benefício àquele que está necessitado. A pergunta que Jesus faz aos justos, quando bendiz a eles para virem à direita, os justos vão perguntar ao mestre: quando foi que te assistimos em alguma necessidade? Ou seja, vinculando a ajuda à pessoa física de Jesus.
porque eles não viam o próprio ato de auxílio ao semelhante como algo demais. Eles faziam isso tão naturalmente como é natural para nós respirar, escovar os dentes, tomar um banho. Eles não viam isso como um feito diferente. Já aqueles que foram para a esquerda vão indagar da mesma forma, a mesma pergunta: quando foi, Jesus, que não te auxiliamos quando precisaste? Porque também personificaram em Jesus. Mas Jesus coloca: toda vez que deixamos de fazer a um dos mais pequeninos, é a ele que estamos deixando de fazer. Irmão João. No livro Fonte Viva, Emmanuel, ele aborda esse texto do Evangelho com o título Atendamos ao Bem. Ele vai dizendo o seguinte: não é pelas palavras que nós realmente seremos conhecidos por Jesus, não é apenas pelos atos de crer que nós seremos, não é pelos títulos religiosos que nós seremos reconhecidos, nem pelas afirmações de fé. Ele fala que é necessário fazermos alguma coisa, que à medida que nós vamos fazendo, então já é diferente. O objetivo realmente de Jesus é que nós procuramos disseminar o amor em nome de Deus, ou seja, nós mudar os nossos comportamentos e buscar nossa riqueza interior. Interiormente, às vezes, nós não buscamos tanta coisa que nós temos paz, nós temos caridade, nós temos fraternidade. Esse processo de busca interior é conseguido através da meditação. O dia que nós buscamos meditar a respeito de nós mesmos, nós temos muita coisa interiormente para ser utilizado nos trabalhos espirituais. Ele vem também falando o seguinte, que a paz da vida superior só é conquistada com a nossa reforma moral. É por isso que Jesus disse que a minha paz vos deixo, que você acabou de falar, a minha paz vos deixo, fala a paz interior. E nós buscamos sempre a paz exterior. E a paz exterior apenas é enganosa, que é a paz do mundo. Às vezes nós temos paz pelas coisas materiais. Agora, a paz espiritual só é conseguida na medida que nós meditamos a respeito dos ensinamentos que Jesus nos deixou. E esse livro, ele vai também dizendo, na nossa necessidade, nós procuramos identificar sempre o que é que nós temos que fazer em termos de aprimoramento moral para nós caminharmos com mais tranquilidade durante a nossa existência aqui na Terra. Certo. Quando Jesus fala que haverá separação dos bodes e das ovelhas, ele está, sim, traçando o futuro da humanidade. E chegaria um tempo em que a humanidade teria que progredir como mundo e haveria um limite para aqueles que se sentem felizes em fazer o mal. Por quê? Porque o progresso é lei divina. Nós partimos de um instinto primitivo dos homens da caverna, fomos evoluindo, conseguimos discernir entre o bem e o mal, adquirimos alguns valores e tentamos nos esforçar para adquirir virtudes. Esse é o progresso. Porque a destinação do progresso espiritual é alcançar a categoria de espíritos puros. O Cristo é, para nós, a figura do espírito mais puro que nós podemos conceber. Porque Deus é único. Jesus é filho. Dos filhos, aquele que cumpriu a vontade do Pai até chegar à perfeição. É o Cristo. Então, a nossa meta, nos bilhões e bilhões de anos que temos pela frente, é um dia alcançarmos a condição de um Cristo. Então, esse progresso, ele se faz. E é necessário que isso aconteça nas nossas sucessivas reencarnações na Terra. Só que se a Terra continuar sempre como um mundo de expiação e de provas, onde a maldade, o instinto de querer prejudicar o seu semelhante prevaleça, como esse progresso se daria? Para a gente ter um exemplo, imagine na Idade Média, se algum dos povos tivesse descoberto a metralhadora. Ele teria acabado totalmente com
Idade Média era briga de bairro contra bairro. Era um castelo contra o outro. E literalmente eles jogavam o que tinha na mão. Eles não, né? Nós jogávamos o que tinha na mão. Só não jogava coisa pior porque não tinha. Então nós chegamos a uma evolução. Nós adquirimos a tecnologia, mas ainda não estamos sabendo utilizar essa tecnologia só para o bem. E vamos adquirir muito mais tecnologia ainda. Todos nós já imaginamos a bênção que é ter um analgésico, ter anestesia. Isso tudo é concepção e permissão de Deus. Então, para alcançar esse progresso, nós vamos ter que evoluir tanto moralmente como intelectualmente. O Espírito Emmanuel nos diz que nós adiantamos mais intelectualmente do que moralmente. Então, por isso que a gente vê tanta tecnologia e ainda coisas que nos entristecem bastante. Mas agora chegou o ponto em que iniciamos a separação dos bodes das ovelhas. Os Espíritos já nos disseram que já estamos na madrugada do mundo de regeneração. Então já iniciamos. Então essa separação dos bodes das ovelhas já está iniciada. Então qual que é a nossa preocupação? É não sermos os bodes. E como Jesus fala que essa distinção será feita? Será pelo nome, pela categoria religiosa, pelo sangue, pela raça? Não. Nós voltamos ali que ele dá a receita. Ficai à direita aqueles que cumpriram com a vontade do Pai. Aqueles que praticaram o bem. Aqueles que foram caridosos para com o seu semelhante. E veja que eles falam, quando que nós fizemos isso? Fala, quando fizeste aos mais pequeninos. Foi a mim que fizeste. Ou seja, quando nós cumprimos com a caridade para com o nosso semelhante, nós estamos cumprindo com a vontade de Deus. Então, bendito é quem cumpre a vontade do Pai. Então, Jesus já nos demonstra que o mandamento maior é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. E nós não podemos amar o nosso próximo se nós não aplicarmos a caridade, a busca de auxiliar o próximo, porque não é um auxílio material exclusivamente. Ele fala, quem necessitou de pão, que receba o pão. Aquele que está necessitado da água, que receba a água. Aquele que está necessitado do nosso perdão, deve receber o nosso perdão. A caridade maior que nós podemos praticar é o perdão das ofensas. É ver no nosso semelhante que ainda erra, o Filho de Deus, que um dia será um anjo. Mas já está alertado pelo Cristo. O momento é do progresso da terra. Então todos nós estamos sendo alertados disso como espíritos. Nessa casa, nós em reuniões mediúnicas, vários espíritos já falaram disso. Inclusive os espíritos mais endurecidos, que já dizem que sabem que vão ser encaminhados para mundos primitivos, mas mesmo assim eles não querem mudar. Então não é só para os encarnados que a mensagem está sendo dada. Para os desencarnados a mensagem está sendo dada. Aqueles que não quiserem seguir a lei de Deus, ou seja, a prática da caridade, o amor ao próximo, terão que seguir com o seu progresso em outros mundos. Ninguém vai ficar eternamente, no sofrimento, mas não vai poder prosseguir a sua jornada aqui na Terra. Então você imagina sair do mundo que tem anestesia para um mundo que nem descobriu o fogo ainda, morar em cavernas. Então é um grande sofrimento. É por isso que o Cristo fala, haverá prantos e ranger de dentes. A escolha é nossa. Já estamos todos avisados. Já só da vida do Cristo 2000 anos.
da vinda de Moisés, né, podemos acrescentar aí 3.400 anos, né? Não há uma exatidão, mas seria algo disso. Então já tivemos grandes oportunidades. Então vamos aproveitar, né, com o alerta do Espírito e nos empenharmos na prática do bem. Não vai ficar na terra, não é quem é perfeito, é quem se esforça para praticar o bem. Considerações de Kardec. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurados, disse, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que têm puro coração, bem-aventurados que são brandos e pacíficos, bem-aventurados que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que quereríeis vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Praticai o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos, antes de julgardes os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar, e o de que dá ele próprio o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater. E não se limita a recomendar a caridade, põe-na claramente e em termos explícitos como a condição absoluta da felicidade futura. No quadro que traçou do juízo final, deve-se, como em muitas outras coisas, separar o que é apenas figura, alegoria. Há homens como os que a quem falava, ainda incapazes de compreender as questões puramente espirituais, tinha ele de apresentar imagens materiais, chocantes e próprias a impressionar, para melhor apreender o que dizia. Tinha mesmo de não se afastar muito das ideias correntes, quanto à forma, reservando sempre ao porvir a verdadeira interpretação de suas palavras e dos pontos sobre os quais não podia explicar-se claramente. Ao lado da parte acessória ou figurada do quadro, há uma ideia dominante, a felicidade reservada ao justo e da infelicidade que espera o mal. Então aqui, Kardec faz a abordagem desta passagem, lembrando para nós que o Espiritismo fala, fora da caridade não há salvação. Essa é a bandeira. Não tem em nenhuma parte da obra escrito assim, fora do Espiritismo não há salvação. Isso não tem isso. Porque o espírita verdadeiro é o cristão verdadeiro. Então, alguém que tiver uma conduta segundo os preceitos do Cristo, ainda que ele não se ligue a nenhuma das nossas religiões, ele está sendo um cristão, ele está sendo um justo. E aqui nós sabemos que a doutrina de Jesus é a doutrina do amor. Do amor e a caridade, qual é a diferença? Caridade é o amor em movimento. Por que falamos isso? Porque se nós reunirmos um grupo, com Chico Xavier, a Maria Teresa, a Irmã Dulce, o Gandhi, outros grandes virtuosos que estiveram na Terra, e colocarmos eles isolados, vai haver amor entre eles? Vai. Vai haver caridade? Não. Por quê? A caridade está ao lado da carência. A caridade é o amor que flui daquele que tem muito para aquele que tem menos, diria um engenheiro. É uma diferença de potencial do que tem mais para aquele que tem pouco ou não tem. Porque, por exemplo, quando Jesus fala de dar pão ao que está com fome,
ou de dar água que está com sede? Se nós não temos nem pão, nem água, vamos conseguir dar o pão ou a água? Não. Alguém que está irritado, desesperado, precisa da paciência, da serenidade. Se não temos paciência e serenidade, seremos capazes de ajudar de forma caridosa aquele que está irritado? Nós vamos gritar junto com ele, desesperar junto com ele, ficar impaciente junto com ele. Então, só flui de quem tem para ajudar a quem não tem. Então, isso é caridade. É o amor em movimento. Por isso é que Jesus coloca como única condição para alcançarmos o reino do amor a prática da caridade, ou seja, colocar o amor em movimento em favor dos necessitados. E ele coloca aqui, quando Kardec coloca, bem-aventurados os pobres de espírito, os que têm puro coração, os que são brandos e pacíficos, por fim termina aqui: amai os vossos inimigos. Porque quando formos capazes de amarmos os nossos inimigos, a quem não amaremos? A quem não amaremos? Se formos capazes, nós já conversamos aqui outras vezes, trocar a palavrinha amar por servir. Se formos capazes de servir aos nossos inimigos, a quem não serviremos? Quem serve ao seu inimigo, serve seu pai e sua mãe ou não serve seu pai e sua mãe? Então, fora da caridade não há salvação, irmão João. Jesus, ele veio nos salvar, conforme diz nosso irmão Lázaro, veio nos salvar do orgulho, do egoísmo, da inveja, veio nos salvar do ciúme, né? Para que nós tenhamos uma vida mais tranquila. Nosso irmão Pai Benedito dizia muito o seguinte: meus filhos, todos aqueles que se tornaram santos pertenceram à caminhada de miséria. Aí ele cita, nós temos exemplo com Santo Agostinho, né? Que fazia a revisão todos os dias à noite que ele fazia durante o dia. E às vezes a gente tem que querer ser salvo. Se a gente quiser ser salvo, realmente nós seremos salvos. É necessário a nossa mudança de conduta. O Divaldo, ele conta um caso, numa das palestras dele, uma amiga dele está na faixa de 74 anos. Ela já havia casado umas 4 vezes, não é proibido casar mais de um. E o último casamento tinha dado certo, está na faixa do namoro. Ela pediu o Divaldo, eu estou aqui uma orientação sua sobre a minha parte espiritual. O que eu devo fazer? Não, Divaldo, tudo bem. Você deveria fazer o seguinte: leitura edificante, reforma íntima e trabalho do bem. Que é isso que está querendo escravizar? Então, às vezes, nós não queremos ainda ser salvos, né? Queremos continuar naquela caminhada nossa. Então, ele pegou e falou com ela: então, só na próxima reencarnação. Aí você vai compreender melhor a sua caminhada espiritual. Sério. Fora da caridade não há salvação. Kardec diz que na lei de Deus, ensinada pelo Cristo, é a máxima que nós podemos entender a mensagem do Cristo. E quando a gente fala amor, nós vamos entender o amor no nível da nossa evolução. O nosso amor ainda não é o amor com desprendimento 100%. Eu consigo amar bem meu filho, mas o filho do outro eu já vou dedicar um amor menor. Aquele que me agrada, eu dedico um amor, mas aquele que me desagrada, o amor já praticamente chega a zero. Isso é inerente à nossa evolução. Então, para falar amor, nós entenderíamos amor como fazer o bem a quem gosta de mim e eu gosto dele. Agora, quando fala caridade, aí não tem como escapar. Porque o Cristo deixou bem claro, né? Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Fazer bem ao que vos odeia. Então a caridade está no nosso nível de evolução. Nós entendemos muito bem o que é caridade. Nós conseguimos fazer, desde que queiramos. Nós não precisamos adentrar em escola nenhuma para entender o que é caridade. A nossa própria consciência dita isso. Mesmo aos espíritos mais inferiores que encarnam na Terra. Eles vislumbram que eles têm que ajudar uns aos outros.
É claro que está no nível da evolução deles. Mas ninguém na Terra não necessita de auxílio de alguém. A começar da forma que nós nascemos. Nós somos 100% dependentes de ajuda de alguém, senão a gente não sobrevive. Um bebê, ele nasce 100% necessitando de ajuda de alguém. Quem está crescidinho pode saber que, bem ou mal, alguém tomou conta dele. Não existe outra possibilidade. Ninguém cresce sozinho. E isso é treinamento para a prática da caridade. E a caridade é o treinamento para a aquisição do amor. São sempre etapas. Para entendermos o que é isso, os Espíritos estão nos dizendo que para o progresso da humanidade, do estágio que nós estamos, para o estágio de regeneração, os Espíritos que estão ligados à Terra não seriam capazes de fazer essa transição. Estão vindo Espíritos que já evoluíram em outros mundos reencarnarem na Terra. E nós não estamos falando de um ou dois. O Divaldo fala no livro Transição Planetária que já reencarnaram 100 mil espíritos que não têm um único débito para ser quitado na Terra. Eles vêm única e exclusivamente nos auxiliar no nosso progresso. Isso é mais ou menos, alguém que vive naquele mundo de paz, tranquilidade e amor, ser chamado para ter que pisar no pântano. É viver entre as rosas e perfumes de jasmim e aceitar vir pisar no pântano para nos auxiliar. Nós não conseguimos nem imaginar a aventura de um espírito desse, no mundo que ele vive. É um mundo que não tem um único traço de maldade. Nada, lá já acabou, mas não existe. Eles vivem em perfeita amizade e fraternidade uns com os outros. Eles estão deixando esse mundo para vir única e exclusivamente nos auxiliar. Isso é entender a lei de Deus. A lei de Deus, ela é universal. Então eles vieram sofrer a benefício único e exclusivamente nosso. Eles não têm débito nenhum para quitar na Terra. E já estão no meio de nós. Então, para as próximas décadas, como o pessoal brinca, aquele que vai descobrir a energia mais barata já está reencarnado. Aquele que vai descobrir novas fórmulas químicas e físicas para o progresso da ciência já estão reencarnados. Porque é necessidade nossa. Eles vêm para nos dar o exemplo, seguindo a prática da caridade. Eles estão vindo única e exclusivamente a benefício nosso. Eles não têm absolutamente nada para aprender conosco. Mas eles podem fazer desaprender. Isso não acontece, eles já são evoluídos, eles não estão sujeitos a serem influenciados por nós. Mas é isso o exemplo da caridade. É pegar a situação mais difícil para auxiliar o outro e não a si mesmo. Pedir ao nosso irmão Davi que volte para o último parágrafo da parábola dos bodes das ovelhas, por favor, página 208. Também eles replicarão. Desce, na outra página. Pode descer. Aí, essa parte. Na parte finalzinha, aqui na última linha. E esses irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Parece aqui uma condenação de Jesus àqueles que são injustos a um sofrimento eterno, enquanto que os bons, os justos, os caridosos iriam para a vida eterna. Então será que Jesus está condenando aqueles de nós que não formos justos a um suplício eterno? Quando estamos com uma dor bem forte, não temos a sensação, a impressão de que o tempo não passa?
Ao passo que quando estamos alegres, felizes com aqueles a quem amamos e que nos amam, quando assustamos, já acabou? Por quê? Porque na dificuldade, na dor, a percepção nossa é de que aquilo dura uma eternidade. Pense bem numa dor forte, quando estamos com uma dor forte, até que alguém nos alivie aquela dor forte. A sensação é de que o tempo parou, de que ficou eterno. Então, não é que vai para um suplício eterno, mas a percepção daquele que está em sofrimento é que aquele sofrimento parece eterno. E outra coisa, o remorso, o arrependimento, isso todos nós passaremos por causa dos nossos erros. Então todos os novos espíritos que estão começando aquela trajetória que nós começamos lá atrás e que não seguirem as boas orientações, vão passar por isso. Então isso é que é eterno. Não que aquele que errou vai ficar eternamente no erro, porque é da vontade de Deus que todos nós um dia venhamos a atingir a perfeição. Não existe lixo na criação de Deus. Pode demorar, mas um dia nós chegaremos no estágio crístico da evolução. E aí viveremos felizes para toda a eternidade, porque aquele que chega ao estágio crístico está em perfeita comunhão com Deus. Deixa de ser escravo, quando nós somos escravos do orgulho e do egoísmo. Andamos um pouquinho mais, passamos a servos. O servo já tem alguns direitos a mais do que o escravo. E um dia, como Jesus, nos tornaremos filhos, que são os herdeiros do Pai. Irmão João. No livro A Luz da Oração, Emmanuel tem um texto que fala a oração do justo. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Mas de todas as orações que se elevam para o alto, o apóstolo destaca a do homem justo como sendo revestida de intenso poder. Por que será isso? É que a consciência reta no ajustamento à lei divina, o justo segue as leis divinas. Já conquistou amizades e intercessões numerosas. As amizades são diferentes, não é amizade financeira, não. Quem ajunta amigos, amontou amor. Quem amontou amor, acumula poder. Esta é a situação do justo no mundo espiritual. Certo. Para entendermos bem, né, a questão do nosso sofrimento em virtude dos nossos próprios atos, não importa a nossa vida material. Na vida espiritual, nós somos avaliados pelo céu que carregamos dentro de nós, ou o inferno que carregamos dentro de nós. Emmanuel conta que após a sua desencarnação como Públio Lentulus, isso há 2000 anos, né, no livro psicografado de Chico Xavier, há 2000 anos. Ele relata, no livro posterior, que ele, ao desencarnar, passado um certo tempo, ele se lembra do imperador Adriano, imperador de Roma. Roma que dominava todo o mundo ocidental. E pergunta onde estaria o imperador Adriano, ou seja, do homem mais poderoso da terra que viveu. Enquanto ele viveu, ele foi o homem mais poderoso da terra. Onde ele estaria? E ele é conduzido aonde estava o imperador Adriano. Ele já havia reencarnado. E quando ele se aproxima, o imperador Adriano era um bebê no colo de uma mendiga de rua. De imperador a morador de rua. Então isso é o que a lição fala. Quando se separa, onde a gente tem que colher aquilo que plantou, vem o sofrimento. E para aquele que sofre, parece que é uma eternidade.
Então, para ele, que vinha sem qualquer censura da minha parte, mas com todo o orgulho, com todo o sentimento negativo que tinha, ele agora estava com o corpo no colo de uma mendiga de rua, colhendo, infelizmente, aquilo que plantou. Então é o alerta que o Cristo nos fala. Na separação, nós vamos querer estar de qual lado? Dos bodes ou das ovelhas? A decisão é nossa. A escolha é nossa. Nós que temos que direcionar os nossos esforços. Nós seremos avaliados por aquilo que fizermos e não pelos rótulos que possamos ter carregados. Meus irmãos, que Jesus nos abençoe.